Olá pessoal, sou a professora Ellen e hoje daremos início à nossa disciplina Língua Portuguesa do curso de Licenciatura em Pedagogia. Eu sou professora graduada em Letras Português pela Universidade Estadual de Montes Claros e mestre em Estudos Literários também pela Unimontes. Hoje nós trabalharemos juntos a disciplina Língua Portuguesa, que terá suma importância para o bom desenvolvimento do curso de vocês, uma vez que a língua materna é um importante fator de identidade nacional e cultural. Nós sabemos que no Brasil o português é a língua oficial e, por isso, o domínio da língua portuguesa é decisivo no desenvolvimento individual, no acesso ao conhecimento, no relacionamento social, no sucesso escolar e profissional, no exercício pleno da cidadania. A disciplina Língua Portuguesa desempenha um papel fundamental no desenvolvimento das competências gerais de comunicação. Assim, tais competências são operacionalizadas do seguinte modo na disciplina de Língua Portuguesa: conhecer e compreender as técnicas de leitura e escrita, inferir o que faz com que um texto seja um texto, determinando seus princípios de constituição, os fatores responsáveis pela coesão e pela coerência e as condições em que se manifesta a sua textualidade. Utilizar corretamente as normas e regras da língua portuguesa padrão em textos escritos e orais, construir adequadamente textos orais e escritos, estabelecer comparações entre a língua portuguesa padrão e as variações linguísticas, observar o emprego de níveis de linguagem em cada situação de uso, bem como analisar e interpretar os variados tipos de texto, que nós procuraremos trabalhar aqui nessa disciplina. Notem, pessoal, que o domínio da norma culta da língua portuguesa é importante para o sucesso profissional de todos. O mínimo que se espera de um professor é que ele domine bem a sua língua mãe. Diretores, supervisores escolares e até mesmo presidentes de empresas, eles precisam contar com a competência linguística, ou seja, com o conhecimento gramatical e também interpretativo. A falta desse domínio será notada por muitos e bem rapidamente. Sendo assim, nessa aula 1, explicaremos, por meio de conceitos e de exemplos, como se dá o processo comunicativo, quais são os elementos fundamentais ao seu funcionamento. Além disso, descobriremos o que é uma função de linguagem e quais são os seus aspectos determinantes. Tudo bem? Você já deve ter percebido como é importante saber se comunicar na sociedade em que vivemos. E de forma fundamental, é importante que saibamos nos comunicar de maneira clara, de maneira objetiva e eficiente. Em todos os momentos, estamos nos comunicando, ora por meio de palavras, ora por meio de um documento, ou de um gesto, de uma melodia que seja. Mas nós estamos sempre nos comunicando. Vamos lá? Vejam bem, se eu disser para vocês que um homem, ele já se comunica mesmo antes de aprender a falar, a quais conclusões vocês chegam quando veem uma gravura como esta, por exemplo? Notem que o homem, ele já se comunica mesmo antes de aprender a falar. Pensem em situações em que isso pode ocorrer. Um bebê, por exemplo, ao chorar, ele já se comunica com seus pais ou com aqueles que estão cuidando dele. Ele indica que está com fome, que está com sede ou que sente algum desconforto. Até mesmo os desenhos, sabe? Aqueles que nós encontrávamos nas paredes das cavernas, os homens primitivos, eles já deixavam esses desenhos com o intuito exato de estabelecer comunicação. Isto é, uma forma de comunicação, pois por meio desses desenhos podemos descobrir como eles viviam há milhares de anos atrás. Percebeu como nós não nos comunicamos apenas com palavras? A partir daqui, nós passaremos a expor 3 relevantes conceitos sobre a comunicação. E são importantes, e é importante que vocês consigam acompanhar cada um deles, pois eles são fundamentais para a nossa disciplina. São eles: a linguagem, a língua e a fala. Então, lembrem-se desses 3 conceitos que nós vamos passar a entender cada um deles agora. Vamos lá? Mas, enfim, o que é linguagem?
Alguma vez você já parou para se perguntar sobre isto? A linguagem é o meio pelo qual o homem comunica suas ideias e sentimentos, seja através da fala, da escrita ou de outros signos convencionais, pois a linguagem não é somente um conjunto de palavras faladas ou escritas, mas também de gestos e imagens. A linguagem é uma faculdade muito antiga da espécie humana. Como um ser eminentemente social, o homem necessita, para sobreviver, comunicar-se com os seus semelhantes. Para tanto, ele tem a capacidade de criar, recriar e manipular sistemas de comunicação. Essa faculdade criativa é o que nós chamamos de linguagem. A linguagem é o meio pelo qual o homem comunica suas ideias e sentimentos, seja através da fala ou da escrita, ou até mesmo de signos convencionais, símbolos, gestos, desenhos, pois a linguagem não é somente um conjunto de palavras faladas ou escritas, mas também ela se compõe por gestos e imagens. Afinal, como já se pôde ver, não nos comunicamos apenas pela fala e pela escrita, não é verdade? No entanto, não é somente para se comunicar com os seus semelhantes que o homem possui a faculdade da linguagem. Ela é também usada para estruturar seu mundo interior, pois lhe serve no ato de pensar, repensar, conhecer o mundo que o cerca e depois construir o que vai exteriorizar. Segundo Celso Pedro Luft, a linguagem tem uma função externa e uma função interna. Primeiro, a função interna é aquela que vai levá-lo a pensar cognitivamente e depois a função externa é aquela que vai fazer com que ele possa se comunicar, estabelecer comunicação. Assim, diferentes linguagens podem ser utilizadas para nos comunicarmos. A linguagem dos surdos, as placas de sinais de trânsitos, os cartões mostrados pelo juiz em uma partida de futebol, as bandeiras em corridas de automóveis, enfim, tudo isso compõe o universo da linguagem. A linguagem é pessoal, é um fenômeno humano e assim está diretamente relacionada com práticas sociais, pois não há sociedade sem comunicação e não há sociedade sem linguagem, concordam? Tudo o que é produzido como linguagem ocorre em sociedade. Mas e os animais? Por que a capacidade da linguagem é considerada uma característica humana? Nós podemos observar que o que ocorre, o que se aponta como linguagem animal, ou seja, a linguagem das formigas, a linguagem das abelhas, por exemplo, é apenas um sistema de comunicação desenvolvido entre eles. Embora esse sistema seja muito desenvolvido, ele não chega a ser considerado uma linguagem como um todo, no sentido aqui discutido, pois falta a esses animais a consciência de que usam um sistema de signos para se comunicar com seus iguais. Além disso, a mensagem desses animais não provoca uma resposta. Isso significa que não há diálogo, interação entre eles, como ocorre com o ser humano. Toda linguagem se realiza por meio de um sistema de signos convencionais. Para que seja possível uma mensagem e entendimento das pessoas, é preciso haver um código. Um dos códigos comunicativos mais utilizados pelos seres humanos é a língua, sem dúvidas. E sem dúvida você já deve concordar que no mundo atual a linguagem que mais utilizamos para nos comunicar é a língua, pois ela é a linguagem que usa palavras como sinal de comunicação. Pode-se afirmar, caro acadêmico, que a língua é um contrato estabelecido entre o indivíduo de um grupo social, pois ela é uma instituição social exterior aos indivíduos que as utilizam. Quando nascemos, chegamos a um grupo social em que a língua já está instituída e a aprendemos como parte de uma comunidade, da qual também fazemos parte. É por isso que nós vamos dizer que a língua é um conjunto de sons e ruídos combinados, com os quais um ser humano, o falante, ele transmite a outros seres o que está em sua mente. O terceiro desses elementos que nós dissemos que iríamos estudar, a linguagem, a língua e a fala,
é a fala, como propriamente dito. A fala é a utilização que cada indivíduo faz da língua. Ela pode ser familiar, técnica, erudita, popular, ela pode pertencer a determinadas classes sociais, ela pode ser composta por dialetos. Embora ao chegar ao mundo já encontremos uma língua pertencente a toda a sociedade, cada pessoa a emprega de uma maneira diferente, não é? Dessa maneira, denominamos fala a utilização que cada indivíduo faz da língua, pois ela se caracteriza por meio da fala. Pode-se afirmar que nossa língua é sempre a mesma, a língua portuguesa, não é isso? Mas há a utilização dessa língua por parte dos falantes, a fala. É assim que nós vamos dizer que, enquanto a língua é algo social, a fala é algo individual. A língua é algo coletivo. A fala pertence ao indivíduo. Ela, portanto, pode ser variável, vai variar de indivíduo para indivíduo. Então, qual é a diferença exata entre língua e fala? Não é? Língua é um sistema linguístico que envolve uma sociedade, ela é social, ela é sistemática. Já a fala, como eu disse para vocês, ela é individual, ela é assistemática. O que se percebe, então, é que enquanto a fala é algo social, convencionado, regido por regras e, portanto, é invariável, a fala, por sua vez, ela é variável, uma vez que ela é individual. A língua é algo social e convencionado. Já a fala é algo variável, é algo individual. O indivíduo, então, é ele quem vai imprimir mudanças em sua própria fala, ele tem esse poder, não é? Nós não sabemos que existem aí as variações regionais. O mineiro, ele se comunica de uma forma, o carioca comunica-se de uma outra forma. Vamos a um textinho para utilizarmos como exemplo. Ouçam esse texto, Causo Mineiro. Sá passado, era 7 de setembro, tava eu na cozinha tomando uma pinco-mel e cozinhando um quilo de carne com massa de tomate para fazer uma macarronada com galinha assada. Quase caí de susto quando vim de dentro do forno, parecendo um tiro de guerra. A receita mandou pôr milho de pipoca dentro da galinha para assar. O forno esquentou, o milho estourou e o fiofó da galinha explodiu. Nossa Senhora, fiquei branco que nem um litro de leite. Foi um trem doido demais, quase caí dentro da pia. Fiquei sem saber de onde vim, não cotou, proncovou. Ó, pra você ver que loucura, graças a Deus ninguém se machucou. Nesse textinho, o que se nota é que o humor, ele é provocado aí exatamente pelo exagero na quantidade de expressões regionais. No caso, as expressões mineiras utilizadas pelo autor. Há um excesso dessas expressões no texto. Como já foi discutido anteriormente, a linguagem é a forma usada para a expressão e comunicação entre as pessoas. Como discutido também, a linguagem não é somente a palavra falada e a escrita, pois nós não nos comunicamos exclusivamente por meio da fala e da escrita. De acordo com o sistema de sinais convencionais, que torna possível ao ser humano realizar atos de comunicação, a linguagem ela pode ser verbal ou não verbal. Vejamos. A linguagem verbal, ela ocorre quando no processo comunicacional o homem utiliza-se da palavra, seja por meio da linguagem oral ou escrita. Já a linguagem não verbal é o tipo de linguagem cujo código não é a palavra. Denomina-se linguagem não verbal, nesse caso, esse tipo de linguagem é a linguagem não verbal. Nesse caso, são utilizados outros códigos, como, por exemplo, o desenho, a dança, os sons, os gestos, a expressão fisionômica, as cores, enfim. Já a linguagem mista, ela é comum também no processo de comunicação. Ela vai aliar a presença de uma linguagem verbal e de uma linguagem não verbal no mesmo ambiente, por isso ela é chamada de linguagem mista.
a linguagem tem normas e regras que precisam ser obedecidas. Para algumas pessoas, expressar-se corretamente na sua língua materna significa não cometer erros de ortografia, de concordância verbal, acentuação, etc. No entanto, outro erro muito comprometedor, mais comprometedor ainda que o erro gramatical, é a inadequação da linguagem ao seu contexto. Já pensaram, por exemplo, se nós resolvemos escrever um requerimento para uma escola e acabamos nesse requerimento usando uma série de gírias ou palavras empregadas apenas na oralidade? O texto estaria toante com a sua finalidade, não é? Ele destoaria da sua finalidade. Por isso, conhecer os elementos envolvidos no ato de comunicação permite-nos exercer uma avaliação mais consciente da nossa posição nas diferentes situações comunicativas no dia a dia. Não há dúvida de que a leitura e a produção de textos falados e escritos são os principais objetivos da língua portuguesa, não é? Assim, a reflexão sobre os componentes essenciais que estão envolvidos nos atos de comunicação torna melhor o nosso trabalho na escrita e na fala. Esses componentes vão ser o emissor, o receptor, a mensagem, o código, o canal e o referente. O emissor, por sua vez, é aquele que envia uma mensagem no processo comunicativo, aquele que profere a mensagem dentro de um processo de comunicação. O receptor é aquele quem recebe a mensagem, aquele a quem a mensagem é destinada. A mensagem é aquela que representa o conteúdo das informações transmitidas, aquilo que está sendo falado, não é? Pelo emissor e recebido pelo receptor. O código é o sistema de símbolos, de signos ou de sinais convencionados previamente para o estabelecimento desse diálogo. Então, o código vai ser o tipo de linguagem utilizada para que o emissor e receptor se comuniquem. Já o canal é o meio pelo qual a mensagem é transmitida. O canal ele pode ser natural ou ele pode ser tecnológico. O referente é o objeto ou contexto sobre o qual a mensagem refere-se. Por isso, gente, nós percebemos aí que emissor, receptor, mensagem, código, canal e referente são elementos fundamentais para que possamos entender o todo do processo comunicativo. Cada um desses elementos possui uma finalidade específica. É importante que nós saibamos identificar cada um desses no meio do processo comunicativo. Vejamos essa tirinha, para entendermos aqui como se organizam os elementos envolvidos no processo comunicativo. Aquele cara de pastas é o advogado que redige meu contrato. Quem são aqueles dois que estão com ele? Eles explicam os termos dos contratos às pessoas comuns. Então, como se pôde perceber, o personagem H e alguns outros clientes, eles não compreendem o que o advogado fala. Como não há compreensão da mensagem, apesar de eles estarem falando a mesma língua, não existe comunicação. Sendo assim, é necessária a intervenção de outras pessoas para traduzir a língua portuguesa, no caso os termos do contrato, aos clientes. Ou seja, a mensagem ela se torna truncada, ela se torna de difícil entendimento ao receptor. Por isso é que houve o humor aí. Há necessidade de duas outras pessoas para explicarem aos clientes os termos do contrato, não é? Bem, pessoal, nós trabalharemos agora com as funções de linguagem. Veremos como elas se estruturam e quais são as suas aplicabilidades.
Sabemos que por meio da linguagem podemos realizar diferentes ações, não é? Nós transmitimos informações, tentamos convencer o outro a fazer ou a dizer algo, assumimos compromissos, ordenamos, pedimos, demonstramos sentimentos. Sabemos que a linguagem é uma das formas de apreensão e de comunicação das coisas do mundo. O ser humano, ao viver em conjunto, utiliza vários códigos para representar o que pensa, o que sente, o que quer ou o que faz. Sendo assim, o que conseguimos expressar e comunicar através da linguagem. Para que ela funciona? A multiplicidade da linguagem pode ser sintetizada, pessoal, em 6 funções. É o que nós vamos chamar de funções da linguagem. Vamos a elas? A primeira função da linguagem com a qual nós trabalharemos é a função expressiva ou emotiva da linguagem. Essa função está centrada no emissor da mensagem, ou seja, ela vai apresentar sempre em seu conteúdo a presença de opiniões ou de sentimentos daqueles que estão a produzir o texto. Haverá, nesse tipo de função da linguagem, a manifestação do sujeito, ou seja, haverá a presença do que nós chamamos de subjetividade. A subjetividade ela ocorre sempre que o sujeito deixa transparecer aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente. Então, a característica principal da função expressiva ou emotiva da linguagem será a presença de sentimentos, de opiniões. Essa função, ela traduz opiniões e sentimentos do emissor da mensagem e ela está muito presente em cartas pessoais, em poemas, em letras de canções, em artigos de opinião e também em diários. Um exemplo que nós temos da função expressiva ou emotiva da linguagem é esse trecho da música Você é Assim, dos Tribalistas. Você é assim, um sonho para mim. E quando eu não te vejo, eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Então, observem que aqui nós vamos ter a presença da manifestação da subjetividade, a subjetividade daquele que produziu essa letra. Você é assim, um sonho para quem? Para mim, não é? Ou seja, a primeira pessoa do discurso, ela está se colocando aqui dentro do texto. Quem é que pensa em alguém? Eu, primeira pessoa. Eu penso em você, desde o amanhecer até quando eu me deito. Ou seja, essa letra reflete nada mais do que o sentimento daquele que a escreveu, do seu autor. Ele representa um sentimento, né? Sentimento de uma pessoa. Portanto, nós temos aí a presença da função expressiva ou emotiva da linguagem. Outro exemplo de função emotiva expressiva está aqui na letra Amigo Apaixonado da dupla Vitor e Léo. Pensando bem, eu gosto mesmo de você. Pensando bem, quero dizer que amo ter te conhecido. Nada melhor que eu deixar você saber, pois é tão triste esconder um sentimento tão bonito e por aí vai a música. Então, observem que a presença da primeira pessoa, ela também se faz presente nesse texto. Quem é que gosta mesmo de você? Eu, não é? Quem escreveu essa música, o autor. E aí ele vai dizendo aquilo que ele sente. Ele ama ter conhecido a pessoa a quem ele dirige essa letra. Nada melhor que eu deixar você saber. Então a música ela vai ao longo da sua letra desenvolvendo sentimentos e opiniões daquele que a escreveu. Na sequência, nós vamos ter a função referencial. Essa função, pessoal, ela está centrada, então, no conteúdo da mensagem, não é? O objetivo da função referencial é apresentar uma informação de maneira objetiva. Não há, portanto, a presença da manifestação do sujeito na função referencial, pois a informação ela não vai expressar uma opinião, e sim uma informação objetiva, uma informação clara e precisa. Ela traduz objetivamente a realidade, privilegiando o assunto de que se fala. A intenção
dessa função é apenas a transmissão de uma mensagem, de modo claro e objetivo. Essa função predomina nos gêneros de caráter científico, didático e jornalístico. Nesse cartaz, por exemplo, aliás, nessa capa de revista Placar, nós temos a presença da função referencial muito claramente expressa aqui. Vamos à notícia. A queda do imperador. Morte do pai, bebida e brigas conjugais. Os dramas que fizeram ruir o trono de Adriano. Então, notem que a informação aqui, ela não passa pelo crivo da pessoalidade, ela não passa pela esfera da opinião. Nós temos aqui os motivos que levaram à queda do imperador, ou seja, o que fez com que os fatores que fizeram com que esse jogador ele não tivesse tanto sucesso em sua vida profissional foram a morte do seu pai, as brigas e a bebida, não é? Então, esses são os fatores que levaram ao declínio do seu sucesso profissional, tá? Então, notem que a informação transmitida de maneira objetiva. Neste outro cartaz aqui, um panfleto comunicativo a respeito da influenza A, H1N1. Então, ouçam. A influenza A, H1N1, é uma doença respiratória aguda, gripe, e a transmissão ocorre de pessoa a pessoa, principalmente por meio de tosse, espirro ou de contato com secreções respiratórias de pessoas infectadas. Então, vocês observam que aqui há a presença de uma informação objetiva, não é? Aqui nesse primeiro textinho, nós vamos ter a informação de como é transmitida essa doença, não é? Principalmente de uma pessoa infectada para outra. Então, a informação ela foi dada de maneira clara, de maneira objetiva. A terceira função com a qual nós vamos trabalhar é a função chamada de conativa ou de apelativa. Essa função não está centrada nem no receptor da mensagem, nem na mensagem. Ela está centrada no receptor, ou seja, naquele quem vai receber a mensagem. Há aqui o claro objetivo de se convencer o receptor a fazer algo. E é por isso que nós vamos ter como marca dessa função de linguagem a presença dos verbos no modo imperativo, tá? Então, sempre que vocês observarem a presença dos verbos no modo imperativo, vocês vão observar que há aqui a presença de uma função conativa ou apelativa da linguagem. Essa função influi no comportamento do receptor da mensagem, não é? Pois nessa função nós vamos observar a presença de apelo, de ordem, de uma súplica ou mesmo de uma sugestão. Os textos em que nós vamos encontrar com maior frequência o uso desse tipo de função da linguagem são os anúncios publicitários e os discursos políticos, entre outros textos. Por exemplo, trouxe dois cartazes aqui em que há a presença dessa função. No primeiro, nós vamos ter, seja solidário, doe um agasalho. Então, os verbos ali no modo imperativo, seja, doe, eles indicam que o leitor desse texto, que o receptor dessa propaganda, precisa fazer algo, ou seja, doar alguma coisa, ser solidário e doar um agasalho. Portanto, há aí uma ordem, a tentativa de se convencer alguém a fazer algo, doar agasalhos. Num segundo cartaz, nós vamos observar, salve uma vida, doe sangue. Então, nós temos também aqui a presença dos verbos no modo imperativo, que vão indicar ordens, não é? Salve e doe, indicando que a pessoa precisa salvar alguém, para tanto, é necessário que ela doe sangue, não é? Então, aí a tentativa do convencimento de alguém a fazer algo. Nós temos ainda a função conativa ou apelativa nesse cartaz. Beba Coca-Cola bem gelada. Então, o verbo aí no modo imperativo induz o leitor, ou quer induzir o leitor a fazer algo, ou seja, a beber Coca-Cola, não é? Beba.
nós vamos ter a função fática. A função fática, pessoal, é aquela que se centra no canal de comunicação, ou seja, é aquela que abre, que faz a manutenção e que fecha um canal comunicativo. Ela tem o objetivo, portanto, de abrir, prolongar, testar ou interromper um canal de contato entre um emissor e um receptor. Alguns exemplos são essas expressões que nós usamos. Por exemplo, a expressão alô, que nós utilizamos quando vamos abrir um diálogo via telefone. A expressão entenderam? Que nós utilizamos quando estamos conversando com alguém e desejamos testar se essa pessoa está de fato nos dando a devida atenção. As expressões em, veja bem, não é? Que são utilizadas ao longo de um diálogo exatamente para manter o diálogo aberto, não é? Utilizadas para a manutenção de um diálogo. Compreende? Olha, que também são utilizadas para testar um canal comunicativo. Além das expressões tchau, até mais, nos vemos logo, que são utilizadas para fechar um canal comunicativo qualquer. Então, a função fática, ela tem por objetivo exatamente abrir, testar, prolongar e fechar um canal de comunicação. Nós vamos ter ainda, a penúltima função que nós vamos estudar é a função metalinguística. Essa função ela está centrada no código comunicativo. O código aqui, ele é instrumento do próprio código. Um exemplo da função metalinguística está nos dicionários, em que nós vamos ter a língua portuguesa explicando a própria língua portuguesa. Vejam um exemplo. Eu peguei aqui para vocês o verbete fome, não é? Então, lá no dicionário tem assim, fome. Número 1, grande apetite, urgência de alimentos. 2, subalimentação. 3, falta do necessário, penúria, miséria. 4, situação de míngua ou escassez de víveres. A fome assolou a região. 5, sentido figurado, né? Avidez, sofreguidão. Dicionário Aurélio. Então, observem que esses 5 significados aqui para a palavra fome são todos escritos em língua portuguesa, assim como o próprio verbete fome. Então, nós vamos ter aqui a língua portuguesa sendo explicada pela própria língua portuguesa. Um código explicando o próprio código. E é aí que nós dizemos que temos a presença da função metalinguística, quando o mesmo código explica o código. Um outro exemplo de aplicação da função metalinguística está neste poema de Fernando Pessoa, Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que de veras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão. Esse comboio de corda que se chama coração. Então, nesse belíssimo poema, Fernando Pessoa, ele está, por meio de um poema, nos explicando a função do poema e do poeta. Então, nós temos um código, poema, explicando o próprio código, poema. Então, por meio de um poema, Fernando Pessoa nos explica o que é um poema, não é? E qual é a função do poeta. Então, nós temos um mesmo código explicando um código, poema explicando poema. É por isso que nós temos aqui a função metalinguística da linguagem. E, por fim, nós vamos ter a função poética ou a função estética da linguagem. Essa função ela está centrada na própria mensagem. O objetivo dessa função é trabalhar a linguagem. Por isso, nós vamos dizer que a forma de transmissão da mensagem é o mais importante nesse tipo de função, na função poética ou estética da linguagem. Sempre que nós observarmos um trabalho com a linguagem, o uso de rimas, por exemplo, a musicalidade, o uso de figuras de linguagem em um texto, nós vamos dizer que esse texto é composto pela figura, pela função estética ou poética da linguagem. Vejam bem esse poema Soneto da Fidelidade de Vinícius de Moraes.
De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, a seu pesar ou seu contentamento. E aí, por afora, vai o poema do Vinícius de Moraes. Nesse texto aqui, nós temos a presença da função estético-poética, porque há nele a presença de rimas, por exemplo. Atento, pensamento, tanto, encanto, momento, contentamento, canto, pranto. Então, a função poética é essa em que nós vamos observar que o autor, ele se deteve sobre a linguagem, ele planejou a linguagem a ser utilizada. Não é? Então, nesse caso aqui, o planejamento estava voltado para a produção de sonoridade no texto. O uso das rimas, por exemplo, faz com que esse texto possua a função poética ou estética da linguagem. Bem, pessoal, eu agora vou propor uma atividade para que vocês façam aí e reflitam acerca do conteúdo que nós discutimos na aula de hoje. A partir da leitura realizada, nós vamos poder identificar a presença dessas figuras de linguagem todas. Vamos à atividade? Atividade. Então, a atividade é a seguinte. Leia o texto a seguir e identifique a função de linguagem predominante. Justifique sua resposta apresentando os aspectos dessa função no texto. Texto de Drauzio Varela. É mais fácil suportar dores crônicas do que a fome. 35 anos de clínica me ensinaram que, geralmente, somos patifes para dores agudas de forte intensidade. Vi doentes rolarem no chão e suplicarem a Deus que se lembrasse deles no auge de uma cólica renal, de uma crise de vesícula ou de uma cefaleia excruciante. Em compensação, muita gente convive com dores crônicas na coluna, cólicas abdominais, episódios repetitivos de enxaqueca, estoicamente, sem se lamentar. Já com a fome não é assim. Quando ela aperta, o prazer de estar vivo desaparece. A paisagem mais encantadora, a mulher amada, o prêmio da loteria. Nada traz ao faminto a alegria que se compare a um prato de comida. Bom, eu pedi para que nesse texto vocês identificassem a função de linguagem predominante, não é? Vocês conseguem identificar qual foi a função de linguagem mais utilizada pelo autor, por Drauzio Varela, nesse texto? Bom, nesse texto nós vamos ter a presença maciça da função emotiva ou expressiva da linguagem, não é isso? Vocês observem que ele vai a todo tempo imprimindo a sua opinião e a sua vivência acerca do seu trabalho nesse texto. Ele vai dizer que 35 anos de clínica médica o ensinaram que geralmente somos patifes para dores agudas de forte intensidade. Então, ele diz sobre a sua experiência, mas ao mesmo tempo ele imprime a sua opinião nesse texto. Qual é a opinião que o autor imprime a esse texto? Exatamente o fato de dizer que a fome é uma dor muito mais profunda, muito menos fácil de se suportar do que, por exemplo, uma cólica renal, do que, por exemplo, uma dor na coluna, não é? Uma cefaleia excruciante. Então, essa é a opinião do autor, é a opinião de Drauzio Varela. Ele afirma que a fome é muito mais insuportável do que qualquer outra dores essas que ele pôde presenciar durante os 35 anos de clínica que ele exerceu. Não é? Então, a presença da função emotiva da linguagem é uma característica desse texto. Nós temos aí a presença maciça da função emotiva ou expressiva da linguagem, não é mesmo? Bom, pessoal, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Eu espero que a discussão iniciada aqui, ela seja útil à compreensão e ao esclarecimento do conteúdo do livro didático.
estudem, tomem nota de todos os pontos que nós tratamos aqui na aula de hoje e continuamos essa nossa discussão lá nos fóruns de discussão na plataforma, tá? Até a nossa próxima videoaula.